Olá, sejam todos bem-vindos à palestra virtual do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. O meu nome é Andréa Corrêa e faço parte do grupo de palestrantes desta querida casa. Hoje foi-me dedicado a falar a vocês, a refletir com todos sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre a bem-aventurança dos aflitos. E dentro deste conteúdo, nós vamos falar sobre a resiliência e a resignação. Todos podemos pensar que a resignação nos deixa travados e que devemos obedecer aos desígnios de Deus. Sim, como lei divina, nós devemos entender que Deus é bom e justo todo o tempo e que temos a justificativa para sofrermos na vida atual, que nós escolhemos ou que fomos designados a passar por determinada prova ou expiação. A palavra do Evangelho deste capítulo vem baseada nos evangelhos de São Mateus e São Lucas, quando eles dizem: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que choram, porque ao final rirão. Bem-aventurados aqueles que não têm condições, recursos materiais, porque terão o apoio. Sabemos que a justiça divina, ela não se faz totalmente neste mundo, neste nosso mundo de provas e expiações. Nós precisamos entender que as provas que são nos colocadas nesta vida, ou nos foi determinada pela divina providência, ou nós mesmos escolhemos para melhorar a nossa condição evolutiva como espíritos. Toda a dor tem um fundamento em nossas vidas passadas. Toda a aflição, ela tem um fundamento nas nossas causas más ou negativas que nós mesmos nos causamos, ao afligir o outro, a fazer o outro suportar uma dor causada por nós. Muitas vezes não entendemos e não sabemos de onde vem tamanho sofrimento, mas a justiça de Deus, que é boa e é justa o tempo todo, nos traz este fundamento para entendermos a nossa dor, para buscarmos alternativas e possibilidades na nossa vida terrena para melhorar a nossa condição evolutiva. As provas precisam de soluções e as soluções são dadas a partir de uma atitude resiliente. Se nós queremos deixar de chorar e deixarmos de estarmos aflitos, nós precisamos ouvir a nossa voz interior. O que é ouvir a nossa voz interior? É buscarmos Deus em nossas preces, buscarmos entender por que passamos por aquele sofrimento, por aquela dificuldade que nos faz desacreditar até mesmo na existência de Deus. Precisamos da fé, precisamos da esperança, mas sobretudo precisamos de bom ânimo. A resignação espiritual com o plano divino não quer dizer que ela determina que fiquemos de braços cruzados, como por exemplo, em alguma enfermidade pela qual passamos. Nós devemos buscar
todos os meios possíveis, inclusive o apoio religioso, o apoio da religião que nós temos fé, para que a cura se estabeleça, não só a cura física, mas a cura espiritual. Essa doença que nós trazemos daquele passado, aquela dor que nós fizemos o outro suportar, aquela doença ou aquela falta de amparo com o próximo. Se nós viemos com condições financeiras, nós temos condições de refletir se temos dinheiro suficiente para apoiar aquele irmão que sofre, que possamos fazer a caridade material e também a caridade moral, que possamos ter a condição de pensarmos a resiliência como um segundo, como um apoio, como um instrumento para que a resignação seja entendida. Como assim? Melhorando a cada dia, através das nossas atividades para o bem, para a integridade do outro, porque nós não nos melhoramos individualmente quando viemos para essa existência, nós nos melhoramos coletivamente, nós precisamos do outro para que o bem se faça. Nós precisamos fazer o bem, fazer a atividade resiliente funcionar. Como diz Joana de Ângeles, o vício ocioso, o vício do ócio não é favorável para a evolução. Nós precisamos galgar as escadas da evolução, os degraus da escada evolutiva, sendo ativos. Nós não podemos buscar a nossa evolução de braços cruzados. A resignação não quer dizer isso. A resignação significa movimento, significa uma efetiva atividade dia após dia para nossa melhora. Se nós estamos aflitos, sabemos que as nossas lágrimas, que o nosso choro lá adiante será secado. Muitas vezes nós não veremos o enxugamento dessas lágrimas materialmente, mas sim no futuro espiritual. O futuro se dá na vida espiritual, no reconhecimento de que nós somos capazes, quando estivermos no plano espiritual, de que nós fomos capazes sim de tirarmos nota 10 naquela nossa prova. Se nós fizermos algo dificultoso para alguém, algo que cause dor, esse alguém estará na nossa vida para que nós purguemos aquela dificuldade com aquele outro nosso irmão. Nós precisamos entender que tudo que vem no nosso caminho são provas e que nós temos a oportunidade de sermos resilientes. Como diz São Francisco de Assis, na sua oração que eu me permito a ler nesse momento, quando ele diz: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Ora, a sabedoria, dentro do contexto da resignação, é algo que vem com a nossa resignação, com o nosso entendimento do que pode servir para aprendermos ou não. Nós não podemos nos vitimizar de tal forma que nos sintamos presos àquela dificuldade. Se eu não tenho emprego, eu vou buscar oportunidades no mercado. Se eu não tenho fertilidade
para gerar um filho, eu vou buscar outras opções para que eu possa ser mãe. Se eu perdi um ente querido, eu vou buscar entender qual o sentido desse desencarne. Eu vou entender todo o contexto da minha vida para que eu possa transpor as dificuldades através da fé, através da esperança, através da prece. A prece, a oração, a meditação fará com que nós sigamos em frente. E também não tenhamos vergonha de tudo aquilo que possa não dar certo. Nós temos que ter serenidade a partir do momento em que o problema, em que a aflição, em que a dificuldade chega para nós. Serenidade e paciência. E dentro desta serenidade e paciência, nós vamos ter o indicativo da solução. Sentados numa cadeira? Não, agindo, sendo intuídos da melhor forma para chegarmos a uma solução. Ninguém chega a uma solução sem fé e sem esperança, sem entender as justificativas do passado, da vida pregressa, da nossa vida em outras situações que nos causou sofrimento ou que nós causamos sofrimento ao outro. Nós sempre podemos melhorar, sempre haverá uma segunda chance. Lembrem, Deus é bom e justo o tempo todo. Esta é a lei divina primordial. Devemos sempre, como diz André Luiz, né, na obra que eu me permito ler, na obra Sinal Verde, né, obra psicografada por Chico Xavier, quando o espírito de André Luiz diz o seguinte: quando o céu estiver cinza a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará no campo e na beleza das flores que chegará no jardim. Pensem bem, o sofrimento, ele é uma dádiva. A aflição é uma dádiva que nós temos para crescermos. E toda a escolha nós fizemos quando viemos para esta existência. Seja a escolha da doença, seja a escolha da perda de um ente querido desencarnado fatalmente, seja com uma falta de fertilidade, seja com uma dificuldade de sermos prósperos materialmente. Sempre nós temos a possibilidade de entendermos o que se passa, aceitarmos, sermos resignados em relação à nossa situação na vida presente, mas também buscarmos a saída para que esta prova seja solucionada da melhor forma possível, sem vitimização. Nós precisamos ter bom senso, nós precisamos ter otimismo, nós precisamos termos orgulho de estarmos nesta vida sempre aprendendo e sempre tendo a oportunidade, entendermos que temos sempre oportunidades de seguirmos adiante, de termos paz em nosso coração, de buscarmos harmonia. Arrependimento nesta vida só de não ter feito. Nós não podemos ficarmos de braços cruzados. E como podemos entender que as lições boas são boas para nós? Tendo fé, tendo esperança de que estamos nessa terra para evoluirmos e aprendermos com os erros do passado e seguindo sempre adiante. Eu vou buscar a palavra final com o ensinamento de André Luiz, né? Quando ele diz na obra Estude e Viva, quando diz: serenidade é a constância operosa,
Esperança é ideal com o serviço. Precisamos trabalhar sempre em frente, sempre em busca da nossa perfeição. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada a todos por me ouvirem e espero que na próxima oportunidade possamos nos encontrar e trocar novas ideias. Muito obrigada.